Meu nome é Thiago Cabral, sou psicólogo, escritor e professor, e eu estou aqui hoje para falar sobre um tema muito importante no momento que a gente está vivendo politicamente, existencialmente, filosoficamente no mundo. Vamos falar sobre a verdade. Existe uma verdade absoluta? Ou será que essa verdade é relativa, ela é subjetiva, ela se forma no nosso contato com aquilo que nos cerca? Vem comigo que nós vamos nessa jornada aí tentar entender um pouco sobre o que é essa coisa que nós inventamos chamada verdade. Primeiramente, se você gosta do meu trabalho, se você gosta de psicologia preta, você tem que se inscrever nesse canal. Só se você gosta, é claro. Mas, se você quer continuar acompanhando o nosso trabalho, você tem que se inscrever nesse canal, porque aí o YouTube vai te mostrar toda vez que eu lançar um vídeo novo. Principalmente se você marcar um sininho que tem aí do lado, que aí você vai receber uma mensagem no seu celular toda vez que eu publicar um vídeo novo. E por que isso é importante? Primeiro que você ajuda o nosso trabalho e depois que você fica sabendo quando eu publico o vídeo, porque eu não tenho dia, não tenho hora marcada para publicar vídeo, beleza? Então vamos lá. Nós temos esse conceito, né, do que é a verdade. A verdade é aquilo que não é contestável, é aquilo que diz sobre uma coisa que está posta, que é verificável, que todo mundo pode chegar e constatar e falar que aquilo de fato é o que se propõe, é o que dizem sobre aquela coisa. Então, muitas das vezes, né, nós temos vários filósofos, né, que dizem coisas sobre a verdade. Por exemplo, o Nietzsche dizia que, né, e aqui lembrando sempre, gente, eu estou falando de filosofia europeia neste momento, tá? Filosofia colonialista, filosofia eurocêntrica. E o Nietzsche, né, que era um alemão, ele dizia que a verdade não existe. O Foucault, que a gente estuda também bastante na faculdade de psicologia, ele diz que a verdade tem que ser livre, né? A verdade é uma coisa que tá aí, por aí. E o que será que nós, enquanto pessoas descolonizadas, né, nós como pessoas que tentam enxergar além dessa camada simbólica que nos foi imposta através da colonização, a gente pensa sobre o que é verdade? Eu acredito que a verdade ela seja relativa, né? A maioria das culturas africanas elas têm um conceito de verdade que é mutável, está em constante transformação. Uma das coisas que eu mais gosto é esse conceito de que a verdade está no outro. Lembra que eu falei lá no começo que a verdade é aquilo sobre a qual todo mundo concorda que não tem como desdizer? Então eu acredito que dentro dessa visão de fora, externa da filosofia europeia, gente, não estou falando que de alguma forma algum filósofo não tenha dito isso não, mas nas culturas africanas, nas culturas queméticas, bantus, essa questão de verdade é sempre algo que está ali relativo, porque a gente não tem dicotomias, por exemplo, essa história de bem e mal, essas coisas do certo e errado, tudo depende, tudo tem que ter um contexto, o que é um negócio até bem inteligente, se a gente for parar para pensar, né? Então, a verdade, gente, a verdade ela está na confirmação do outro. Quando várias pessoas se juntam, né, vários seres humanos capazes de simbolizar, capazes de criar significado, se juntam, eles convencionam, né, uma descrição sobre algo. E essa descrição convencionada, na minha opinião, é a verdade. E por que é importante a gente ter esse contexto de verdade, né? Nós não estamos falando aqui de religião, tá? Não tenho autoridade nenhuma para falar sobre religião, não sou sacerdote, não tenho formação em teologia, seja cristã ou de qualquer outra forma, mas quando a gente fala aqui sobre verdade, a gente pode esbarrar em alguns conceitos religiosos. Por exemplo, no cristianismo nós temos a verdade como sendo aquilo que é certo, sendo o próprio Jesus Cristo, sendo Deus. Entendeu? O que nós estamos falando aqui não é sobre teologia, estamos falando sobre filosofia, sobre psicologia, principalmente a psicologia preta. E é importante nós discutirmos isso porque eu percebo, né, que neste momento que nós estamos vivendo filosófico, político, nós estamos vivendo uma disputa pelo que é verdade. Essa disputa começou ali quando a gente começou a questionar o que é certo, o que é errado, quando o mundo mudou de uma forma que os sistemas de pensamento antigos já não davam conta mais. Só que nós temos sistemas de pensamento, gente,
que remontam à pré-história, quase. Quando a gente fala de filosofia grega, por exemplo, o negócio é tão antigo, mas tão antigo que é até difícil dizer se algum desses filósofos que foram deixados registros sobre eles realmente existiram. E a gente tem paralelos também, dentro disso, na religião, por exemplo, quando se fala da questão de Moisés, de Abraão. Não estou dizendo que exista ou não exista, tá, gente? Só estou dizendo que a gente não tem evidências, fora os textos, de que aquilo realmente tenha acontecido de alguma forma. Isso porque, gente, tudo que o ser humano sabe hoje, alguém contou ou escreveu para ele. Quando você vai para a igreja, aquilo é alguma coisa que alguém contou para alguém que escreveu. A mesma coisa é a ciência, né? Tem uma coisa mais elaborada, claro, muito mais elaborada. Eu estou usando um celular aqui para gravar para vocês, porque existe uma coisa chamada ciência, que tem uma complexidade e um foco maior no trato com a realidade do que algumas religiões. Religiões é olhar, a ciência é olhar para fora, religião é olhar para dentro. Então eu acredito que não tenha disputa entre esses conceitos de verdade entre a ciência e a religião, porque ambas falam de coisas diferentes. A religião te instiga a olhar para dentro. A religião, eu costumo dizer que ela é uma tecnologia social, ela é uma tecnologia que serve para a gente entender as interações entre nós, para que a gente possa torná-las assim coisas úteis para a sociedade em geral, para que a gente possa transformar a sociedade em geral. Então, a gente está vivendo num momento em que esse conceito de verdade, essa convenção sobre o que é a verdade, a verdade é uma convenção, a verdade é uma convenção. A neurociência vem mostrando aí todos os dias que a nossa percepção do mundo é extremamente limitada, né? A nossa visão enxerga apenas um pedaço ínfimo aí do espectro eletromagnético. A nossa audição também pega só uma faixa de frequência ali do som. A gente tem várias coisas acontecendo à nossa volta que nós não temos a menor ideia, a não ser que a gente meça essas coisas através de instrumentos, né? Então, o nosso contato com a realidade, né, com a realidade física material, com a verdade física material, ele é limitado. Então, não é nenhuma loucura eu dizer aqui que a verdade é uma convenção. E como o mundo parece que ele avançou materialmente nas tecnologias materiais muito mais rápido do que nas tecnologias sociais, algumas pessoas vão sendo deixadas de lado, entendeu? Algumas pessoas que não se adaptam, não conseguem compreender o que está acontecendo, como que essas transformações podem ajudar elas, inclusive. Eu, inclusive, falei sobre isso num vídeo em que a gente coloca o bolsonarismo no divã, vou deixar o link vai aparecer aqui em cima em algum lugar, ok? E isso, né, na sociologia a gente chama de anomia, né, que é um estranhamento com o tempo em que eu vivo. Estamos vivendo, neste momento, uma disputa entre verdades, uma disputa entre a verdade que quer que se mantenha as coisas do jeito que eram entendidas antes, né? Não, eu quero manter o meu entendimento de verdade como ele sempre foi, há 2, 4 mil, 10 mil anos, sei lá. E hoje nós estamos vivendo um novo conceito de verdade que ele é provocado por essa coisa complexa que é a ciência, que é as tecnologias sociais, como a psicologia, como as filosofias também, que pensam o homem, como a psicanálise também, que pensa o homem de uma outra forma, que é fora dessa coisa de ciência, mas não deixa de ser científico, tá, gente? A estrutura é científica, mas tem esse debate ainda. Tem vários vídeos aí no canal sobre psicanálise, sobre se é ciência, se não é, qual é esse lugar que ocupa, se é válido ou não. Procurem no canal aí que vocês vão ver vários vídeos falando sobre a minha visão da psicanálise. Mas nós estamos vivendo nesse momento perigoso em que as verdades estão em disputa. E você? Verdadeiramente falando, meu amigo, minha amiga, pessoa que está assistindo, qual é a sua verdade? Achou que eu falei alguma abobrinha? Tem alguma coisa para acrescentar? Deixa um comentário embaixo que ajuda muito o nosso trabalho, ok? Se inscreve no canal como eu já pedi, curte o vídeo e muito obrigado.